Olá, boa noite, seja bem-vindo ao novo canal, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Reis da Questão com o nosso habitual comentador, Duarte Graça. Olá, Duarte, muito boa noite, correu bem a semana? Olá, correu muito bem, muito obrigado. Correu tudo bem. Duarte, neste programa vamos falar mais uma vez de problemas importantíssimos, de questões importantíssimas, mas que muitas vezes acabam por ser, passam ao lado das pessoas. O primeiro tema que nos traz é precisamente o sistema eleitoral, não é? Os círculos eleitorais. Porquê é que nos trouxeste esse tema, Duarte? Eu trouxe esta questão porque eu acho que, antes de mais, é pouco falada e há pouca visão crítica sobre aquilo que é o nosso sistema de eleição, sobretudo para dois órgãos em particular que eu queria abordar, que é para a Assembleia da República e para os órgãos autárquicos. E isto não só costuma ser pouco falado, como quando é falado no sentido de propor algum tipo de alteração, e ao longo dos últimos anos tem sido referido uma ou outra vez, o assunto é praticamente sempre trazido à baila pelo PS ou pelo PSD, e sempre com um grande problema de agravamento daquilo que é a distorção que existe neste momento em favor dos maiores partidos. Porque o que acontece atualmente, isto para começar com um breve enquadramento, é que nós temos um sistema em que, enfim, as pessoas, por exemplo, para a Assembleia da República, começando por esse órgão, as pessoas, o voto das pessoas conta no fundo para a eleição dos mandatos em cada distrito. Ou seja, eu ao votar aqui no Distrito do Porto, o meu voto não conta para eleger os deputados que são eleitos pelo Distrito de Lisboa, por exemplo, ou Bragança ou Évora. Portanto, o que acontece é que, embora na nossa própria Constituição esteja consagrado que os deputados à Assembleia da República não são eleitos para representar o seu distrito, mas são eleitos, na verdade, para representar todo o país, o que é natural porque, embora seja importante a representatividade das várias localidades do país, toda a gente que está naquela Assembleia, aprova, modifica a legislação que vai afetar toda a gente no país. E, portanto, é importante que, a par dessa representatividade de cada zona, haja também essa consciência de que estão ali para falar em nome de e para tomar decisões que vão afetar toda a gente. E, portanto, esta divisão em círculos eleitorais, embora o nosso sistema eleitoral, o método de D'Hondt, seja essencialmente proporcional, e aliás muitas vezes existe há uma forma também de eleição proporcional, que é essencialmente distribuir os mandatos de acordo praticamente com a percentagem que se obteve dos votos. Não é exatamente igual ao sistema D'Hondt e em certos casos pode ser um bocadinho mais proporcional e não favorecer as grandes forças políticas, mas o método D'Hondt é essencialmente proporcional e para um corpo de 230 deputados a nível nacional, se as eleições fossem num único círculo nacional, não haveria grande problema em termos da representatividade. Mas existe porquê? Não é por causa do método D'Hondt, mas por causa da divisão em círculos eleitorais. Como eu referi, alguém que vota no Porto, o seu voto conta apenas para eleger os deputados e as deputadas que são eleitas pelo Distrito do Porto. E o que é que acontece aqui? Nós vemos que começa só pela questão de não existe. Enfim, isso é variável em cada eleição, mas nós não verificamos a mesma participação em todos os distritos. Há distritos em que votam, enfim, perto de metade das pessoas, há distritos em que votam perto de 60%, outros, exatamente. E logo aí cria-se uma espécie de distorção em que um distrito a quem é atribuído um determinado número de mandatos para eleger, pode acabar por ter, as pessoas que efetivamente vão votar, podem acabar por o seu voto ter mais peso do que o voto noutro distrito, em que existe
maior participação, mas em que, no fundo, a distribuição por mandatos é feita previamente, não é feita em função das pessoas que efetivamente votam, mas é feita em função das pessoas que podem votar, que têm a capacidade para exercer o seu direito de voto. E, portanto, logo aqui cria-se uma distorção e um problema em termos de, efetivamente, algumas pessoas terem um voto que pesa mais do que outras, o que efetivamente vai contra a tal ideia do cada pessoa um voto, não é? Do voto contar para toda a gente de uma forma igual. E não só existe essa questão, como aquilo que se verifica é que esta distorção, naturalmente, e isto, enfim, decorre pura e simplesmente da forma como funciona a matemática e a estatística, são os maiores partidos que são favorecidos por isto. E nós vemos isso, por exemplo, neste momento, o PS teve, não chegou a 37% dos votos nas últimas eleições, mas tem cerca de 47% dos deputados na Assembleia da República. Com mais 1 ou 2 pontos percentuais nas eleições, o PS poderia ter tido maioria absoluta, com menos de 40% dos votos. E isto é, como é evidente, altamente problemático. Nós temos uma Assembleia da República que efetivamente não representa em medida significativa aquele que foi o voto das pessoas que se deslocaram, exatamente, que se deslocaram às urnas para eleger os seus representantes. E, enfim, como os grandes partidos, já desde há cerca de mais de 40 anos da nossa democracia, são os beneficiados por esse sistema, naturalmente as únicas correntes significativas que vêm desses partidos de alterar o sistema eleitoral são propor no sentido de criar ainda mais distorção em favor das grandes forças políticas, que é criar círculos uninominais, ou seja, dividir o país de uma forma a que as pessoas de cada círculo eleitoral elegem apenas um mandato, uma pessoa. Ora, o que é que isso significa? Muito provavelmente, PS e PSD elegeriam quase todos os deputados da Assembleia da República, por exemplo, nas últimas eleições. Porquê? Porque são partidos que, pelo facto de terem tido, no caso do PS, mais de 36% dos votos, no caso do PSD, cerca de 28% dos votos, têm mais votos do que as outras forças políticas em praticamente todas essas divisões que poderiam ser feitas em círculos uninominais. Isso significa que as outras forças políticas, talvez com exceção da CDU, que em algumas zonas do país, sobretudo no Alentejo, ainda consegue ter uma força maior ou ao nível de PS ou PSD, seriam praticamente eliminadas da Assembleia da República. Isto cria uma enorme distorção. Este sistema existe, por exemplo, no Reino Unido, em que um partido, salvo erro, nas eleições de 2010, o Partido Liberal Democrata, teve 25% dos votos, mais ou menos, mas tinha menos de 10% nos assentos do Parlamento. É isto que acontece com os círculos uninominais. Agora, o nosso sistema não é perfeito e eu julgo que precisa de ser alterado, mas não é nesse sentido. Precisa de ser alterado no sentido de termos um círculo único em que, com exceção dos círculos da Europa e de fora da Europa, eu acho que é extremamente importante que as pessoas, embora não estejam a viver cá, continuam a ter ligação ao país. Naturalmente, acho muito importante essa representação das pessoas nos círculos da imigração, na Europa e fora da Europa, e até se pode discutir se não seria importante ter mais, sobretudo porque neste momento temos cerca de 1,5 milhão de pessoas inscritas nesses círculos, mas que têm apenas 4 deputados na Assembleia da República, e portanto pode-se ter essa discussão. Agora, deveria haver um círculo único a nível nacional, porque não há razão nenhuma, quando as pessoas estão lá para representar, e como deve ser todo o país, não há razão nenhuma para haver esta eleição fragmentada. Não existe razão nenhuma que, lá está, distorce aquela que é a composição da Assembleia da República. Portanto, eu acho que é muito importante abordar esta questão da forma certa e de acordo com aquilo que são princípios democráticos, porque é essa a discussão aqui. A discussão aqui não é essencialmente um embate esquerda-direita, embora também possa haver influência aí. Mas aqui é sobretudo uma questão de queremos um órgão
que efetivamente represente, que trabalhe de acordo com aquela que é a distribuição de opiniões das pessoas que exercem o seu direito de voto, ou queremos um órgão que pura e simplesmente o primeiro ou o segundo partido são mais votados, acabam por ser praticamente os únicos que têm algum tipo de capacidade ou poder de influência nas decisões. É essa, essencialmente, a discussão, e eu acho que nós precisamos de ter um sistema mais proporcional que represente mais aquilo que é efetivamente a forma como as pessoas votam. E para isso é, mais uma vez, reforçar a ideia que nós temos vindo a fazer aqui no programa, Duarte, que é as pessoas serem ativistas e as pessoas envolverem-se nessas questões. Agora, se calhar, passamos mais para as eleições autárquicas. Vamos aqui fechar um bocadinho o círculo, que nos trazes que são elegidos em separados vereadores e a Assembleia Municipal. Exatamente. Eu trago esta questão porque é outra em que não se percebe muito bem qual é a ideia disto, porque no caso a nível nacional nós temos eleições para a Assembleia da República. Nós não elegemos diretamente o governo. E isso faz sentido porquê? Porque não é necessariamente o partido mais votado, e houve toda esta discussão em 2015, mas não tem que ser o partido mais votado ou a coligação mais votada a governar. Isto porquê? Porque pode haver as outras forças políticas que não são as que foram mais votadas ou que tiveram mais mandatos, podem ter muito maior proximidade, sobretudo em determinadas circunstâncias, como aconteceu em 2015 entre o PS e os partidos à sua esquerda, que faz com que seja um absurdo haver como lá está, teria acontecido em 2015, haver uma minoria, como eram PSD e CDS na altura, cerca de 47% dos deputados, a comandar o governo só porque foram aqueles que tiveram mais votos. Tiveram mais votos, mas não tiveram maioria absoluta. E havia uma maior proximidade entre o PS e os seus partidos à sua esquerda, naquele momento, com um discurso anti-austeridade, para repor todo um conjunto de direitos que tinham sido atacados nos 4 anos anteriores. E, portanto, é preciso ter este sentido de que estes órgãos, as assembleias, nós elegemos, é quase como se estivéssemos a votar para alguém falar por nós durante um determinado período de tempo. É essencialmente isto, falar por nós, decidir por nós durante esse período de tempo. E o que acontece é que nós precisamos não só de ter a composição que seja de acordo com aquilo que as pessoas votam, mas também ter não uma eleição direta de um executivo, como acontece no caso dos concelhos, no caso das eleições para a Câmara Municipal, mas que saia um executivo da Assembleia que é eleita para ser representativa de um determinado conjunto de pessoas. É isso que deveria acontecer. Mas o que acontece neste momento é que as eleições são separadas e existe um fenómeno muito negativo do ponto de vista democrático, que são demasiado focadas nas eleições para a Câmara Municipal, para os vereadores, e isso pessoaliza demasiado as eleições, ao ponto de muitas vezes as pessoas votarem muito mais porque aquele candidato é simpático ou, enfim, é uma pessoa com quem se dão bem, do que votarem de acordo com os programas que são apresentados pelos partidos. Porque uma democracia deve funcionar nessa medida. Enfim, cada pessoa vota como quiser, como é evidente, e com os critérios que entender. Mas o ideal é que as pessoas votem de acordo com o programa que mais se aproxima à sua própria visão. E isso tende a não acontecer por causa de termos esta eleição separada, em que as eleições para os vereadores, para o presidente da Câmara, tomam muito mais importância do que as eleições para a Assembleia, que é suposto representar todo o conjunto de visões diferentes que existem para um concelho. E pior do que apenas essa excessiva concentração na questão da Câmara Municipal é o facto de o partido mais votado para a Câmara Municipal elege automaticamente o Presidente da Câmara. O que é que isso significa? Imaginemos um cenário em que temos, enfim, a eleição de 9 vereadores
em que temos dois partidos muito próximos em termos de programa, mas que concorrem em separado. Um elege 4, outro elege 1. E temos outro partido que elege também 4 vereadores, mas é o que foi mais votado do que o outro partido que elegeu 4 vereadores. Ora, e esse mais votado elege automaticamente o Presidente da Câmara. E, no entanto, nós vemos neste tipo de situação prática que pode acontecer os outros dois partidos, que em conjunto têm a maioria dos vereadores, que são muito mais próximos e que poderiam efetivamente governar uma Câmara em conjunto, não o podem fazer. Porque o Presidente da Câmara, eleito automaticamente, foi o da outra força política. Teve mais votos, mas não tem a maioria da representação das visões no Conselho que se podem aproximar e efetivamente formar um governo local. E o que acontece várias vezes é que tem que cair um executivo municipal e haver novas eleições, porque o Presidente da Câmara eleito não representa uma visão maioritária, mas é eleito automaticamente. E isto é um enorme problema em termos de legitimidade democrática. Eu acho que temos que alterar isto no sentido das Assembleias Municipais decidirem sair das Assembleias Municipais aquela que é o Executivo que vai, no fundo, aplicar as decisões das Assembleias. Muito bem, Duarte. Passamos para o segundo tema, senão não temos tempo. O segundo tema que nos traz é precisamente a divisão territorial e administrativa do Estado, porque durante esta semana o Governo apresentou o plano para repor algumas freguesias, um tema que ficou um bocadinho obscuro. Queres-nos desmistificar e esclarecer aqui melhor o que foi dito? Sim, com certeza. Eu acho que esta é outra questão que, enfim, embora seja um pouco mais falada do que a questão do sistema eleitoral, muitas vezes não existe muita clareza sobre aquilo que estamos verdadeiramente a discutir. O que aconteceu foi que em 2013 entrou em vigor uma alteração daquilo que era a divisão de freguesias que nós tínhamos no país, na altura, alteração que foi introduzida pelo governo da altura, o governo PSD-CDS, que efetivamente acabou com cerca de 1000 freguesias que existiam na altura, com um conjunto de fusões, como tivemos, por exemplo, em concelhos aqui à volta. O caso significativo de Penafiel, que tinha 38 freguesias antes e que passou a ter 28. E o que aconteceu foi que essa fusão foi feita de uma forma meramente técnica. Não houve um critério, um elemento aqui de saber o que as populações locais efetivamente queriam. Porque há alguns casos em que eu imagino que as pessoas, numa determinada freguesia que existia antes desta alteração, pudessem achar que fazia sentido juntarem-se a outra freguesia à volta, porque isso não lhes provocaria grandes problemas em termos de acesso a serviços, por exemplo. Mas há muitos casos em que não é assim, em que esta alteração das freguesias provocou um grande problema de acesso a serviços da junta, que, como sabemos, podem ser serviços muito importantes na vida das pessoas e, aliás, é o órgão de representação de cidadãs e de cidadãos mais próximo das pessoas. Como é que nós podemos achar que faz sentido fazer uma alteração a esta divisão, acabar com órgãos de representação mais próximos, sem sequer consultar as pessoas? Isto não é correto. E aquilo que eu acho que é a posição mais acertada é precisamente, tendo em conta que esta alteração ocorreu de qualquer forma, é agora perguntar às pessoas das freguesias que foram extintas, pura e simplesmente perguntar-lhes, poderem votar em referendos locais sobre se querem manter-se em união de freguesias ou se querem voltar a ter a sua própria freguesia. Deixar as pessoas decidir se efetivamente se sentem representadas e sentem que têm acesso fundamental a recursos e a serviços neste momento, ou se querem voltar àquilo que era a representatividade que havia antes, porque efetivamente era mais próxima delas e não trazia problemas que vieram com esta alteração sem nenhum tipo de elemento democrático aqui.
E eu acho que essa é a posição correta a ter do ponto de vista dos valores fundamentais de uma democracia. É as pessoas decidirem efetivamente que tipo de representatividade é que querem ter. E isto traz-me ao segundo elemento que queria referir, para avançarmos, que é a questão da regionalização. Que é uma questão que já é falada há muito tempo, e sobretudo porque, de uma forma bastante interessante, mas muitas vezes as pessoas não se apercebem, está na nossa Constituição, esta questão da regionalização. E tal como outras coisas que nós temos na Constituição, como, por exemplo, o direito à habitação, que já falámos aqui, muitas vezes está ali no papel e as pessoas supostamente têm direito àquilo, supostamente faz parte daquilo que é a nossa organização enquanto sociedade, mas na prática não existe. E o que acontece com a regionalização é que houve, em 1998, um referendo a nível nacional, em que as pessoas votaram maioritariamente contra a criação de regiões. Enfim, efetivamente funciona em dividir o continente, porque no caso dos Açores e Madeira já têm governos regionais. Sim. Mas é adaptar esse modelo de governos regionais, de certa forma, para o continente. Dividir em determinadas regiões. Houve propostas diferentes, entre 5 e 7 regiões, 7 a 8, mas é essencialmente haver parlamentos regionais que possam tomar decisões mais localizadas. Coisa que acontece em países como Espanha, em países como Alemanha, França, Bélgica, todo um conjunto de países europeus para os quais muitas vezes olhamos como exemplo de desenvolvimento económico e de funcionamento da estrutura do Estado, tem esta representatividade que é uma espécie de órgão intermédio entre a Assembleia da República e os órgãos das autarquias locais, das câmaras e das freguesias. E, portanto, faz todo o sentido haver essa representatividade regional, haver esse órgão intermédio que tome decisões tão fundamentais como, por exemplo, há questões de transportes que são muito localizadas, ao ponto de fazer sentido não haver apenas uma intervenção direta do órgão central, que é o Governo Nacional, mas haver um órgão intermédio que possa coordenar aquilo que são decisões em relação e a implementação de sistemas de transporte, por exemplo, porque nós sabemos que, por exemplo, aqui no Norte, nós temos uma grande necessidade de desenvolvimento de redes de transporte locais, seja ferrovia, seja rodoviário, autocarros e tudo isso, mas não tem sido possível desenvolver esses sistemas porque há todo um conjunto de autarquias. Enfim, o nível territorial dos concelhos é demasiado pequeno para isso. E com a regionalização isso se calhar era mais acessível e... Exatamente, poderia ser muito mais fácil resolver esse tipo de questões. E há, por exemplo, a questão dos rios. A bacia hidrográfica do Douro vai desde Bragança até aqui onde estamos a gravar o programa, até ao Porto. Portanto, há todo um conjunto de coisas e os próprios organismos do Estado centrais estão muitas vezes divididos em termos regionais, como, por exemplo, sabemos que há as administrações regionais de saúde, sabemos que há as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que agora o Governo quer dizer-nos que está a introduzir um elemento democrático. Porquê? Até agora, estas comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que, por exemplo, têm grande importância na aplicação de fundos europeus em programas de desenvolvimento, eram nomeados pelo Governo. O Governo agora propôs alterar isto para serem o conjunto de presidentes de Câmara, membros de Assembleias de Freguesia, presidentes de Junta e vereadores a elegerem os presidentes e vice-presidentes destas comissões coordenadoras. Qual é o problema? Antes de mais, isso traz-nos outra vez o problema de distorcer aquilo que é a vontade popular. Mas se calhar esse problema, Duarte, deixamos este tema um bocadinho, se calhar para o próximo programa, e começamos logo por aqui, pela regionalização, e acabamos esta ideia que estava a referir, realmente do problema, mas o nosso tempo já está a ultrapassar, está bem? Duarte, muito obrigada por mais um programa. Para a semana fica prometido que começamos pela regionalização, está bem?
Quanto a si que está desse lado, muito obrigada por nos ter acompanhado neste programa de Raiz da Questão. Já sabe que pode ver e rever em novumcanal.pt. Tenha uma boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.